para que dela jamais nos desviemos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. A palavra de Deus é viva e eficaz, é cortante como espada de dois gumes, que primeiro corta quem a usa, depois aqueles que recebem seu ministério. Ela transforma o ouvinte fiel. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, 9h01, o programa Ventul mais uma vez está entrando no ar ao vivo, diretamente aqui dos estúdios Rádio Melhorar Cachoeira do Sul, nesta belíssima manhã de segunda-feira. Muito frio aqui, né? Estamos aí com a temperatura muito baixa, né? Mas graças a Deus já estou acostumando aqui com essa temperatura. Bastante roupa quente, né? E nós estamos aqui nessa programação de hoje trazendo para você esse quadro Tema Central. E você que está aí pelo Facebook, bom dia para você. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia. Lembrando que você pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, 0 operadora 19 983537522. Você que já está aí por esta frequência 106.3 FM Rádio Interativa, grande abraço aí pro Ivair, que é o nosso gerente, né? Que está sempre atento aí e postando aí pelo Facebook também muitos comentários falando sobre as coisas que têm acontecido na nossa vida no dia a dia através da Rede Melhorar de Comunicação. é na hora certa. Bom dia para você que também está no aplicativo Pão de Judá. Bem legal aí o aplicativo, você que não tem ainda, né? Já providencie, faça seu download, o aplicativo recorde de download. Vem até Jesus. Já nós estaremos aí com a participação do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, falando um pouco sobre o fervor, né? 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. E você já pode preparar seu coração aí para compreender por que nós estamos na vida da igreja e muitas vezes acontecem situações que nós não sabemos discernir porquê da tribulação, do sofrimento. E tudo isso você vai descobrir já através desse quadro Tema Central com o ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves. Estamos também aí com a nossa técnica. Bom dia, Anderson Lopes. Bom dia Marcos, bom dia a todos aí que estão participando da programação do programa Ventul Sul, nesta manhã de segunda-feira, né? Que a graça de Jesus possa estar sendo abundante aí em cada coração daqueles que acompanham essa programação, em qualquer lugar do país e do mundo, né? Hoje em dia a gente consegue acessar pelo aplicativo Pão de Judá e até mesmo pelo Facebook aqui da programação, e muita gente pode estar sintonizados aí conosco nesse programa Ventul Sul, sempre trazendo aí essa edificação espiritual pelas manhãs aí de segunda a sexta, né, Marcos? Coisa boa. Verdade, né, Anderson? E fala um pouquinho sobre esse aplicativo aí, né? Nós estávamos falando assim há pouco no programa Vinde a Mim aqui com o Juan. E ele até trouxe um testemunho muito legal ali, um aluno de uma escola aqui da localidade de Cachoeira do Sul, uma criança de 11 anos já, né, já acessando. E aí mostra para nós assim que esse aplicativo, ele não tem limite de idades, né? Tanto jovem como criança, como bem pequenininho, como mais velho. Fala um pouco sobre a simplicidade e a facilidade de acessar, né, Anderson? É uma das coisas mais simples a gente estar acessando tudo aquilo que envolve a nossa alimentação espiritual através do aplicativo Pão de Judá, né? Eu já vi vários aplicativos que se tornam muitas vezes cansativos ou difíceis de estar mexendo, né? E o aplicativo Pão de Judá é tudo muito simplificado e tudo muito bem exposto nessa mesa.
temos a TV aberta, tem TV ao vivo, tem o canal do YouTube, tem Rádio Menorá, tem igrejas ao vivo, visão da igreja, as orações, o momento da oração. E tudo isso você vai descendo a barra de rolagem aqui, só botando o dedo aqui na tela, né, empurrando para cima, para baixo. Você vai vendo quanta coisa boa tem. Apenas com uma mão a gente consegue acessar, com uma das mãos conseguimos acessar, né, esse aplicativo Pão de Judá. Isso é muito bacana. Verdade. E você que está nos ouvindo aí pela FM 106.3 e até pelo Facebook, que não tem um aplicativo, então vai lá no Google, no Play Store também, né? E bota lá Pão de Judá. E ali já é o primeiro ali que tem um triguinho, né? Que é o símbolo ali do Pão de Judá. E já faça o seu download. E você pode ter essa experiência assim como esta criança ali compartilhando rapidamente. Até passou assim que ela era bastante ansiosa, né, Anderson? Sim. Bastante ativa, assim. E daqui a um pouco se depara com uma ferramenta que pode mudar a situação e a condição da pessoa, né, Anderson? Com certeza. A gente está rindo aqui porque eu falei que apenas com uma mão consegue acessar. O pessoal aqui no estúdio está se deitando aqui. Não, mas é bom usar as duas, né? Uma para agarrar o smartphone e a outra para correr, né? Só se a pessoa tem um dedo grande, né? É o caso. Mas é isso aí, gente. Programação ao vivo, né? Como é simples acessar, né, Marcos? 9 horas... 9 horas e 6 minutos e vamos para um breve break comerciais e já nós voltamos aí, já com a participação do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, que vai falar sobre esse assunto hoje, né? Nós temos o tema central toda segunda-feira, onde tem essa inserção ao vivo do ministro, que ele fala um pouco sobre o microencontro que antecede ao programa Vento Sul, que é sempre no sábado, né? Mas nesse sábado nós não tivemos o microencontro, mas nós temos um tema que nós vamos falar sobre o fervor, né? 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, que já você vai estar acompanhando. É um assunto muito interessante, porque já no culto em Cachoeira do Sul foi falado um pouquinho, e também no culto mundial foi falado um pouquinho também sobre a graça divina, sobre o sofrimento. E tudo isso você vai conferir já daqui a pouco, logo após, assim, nossos breaks comerciais e também mais um cântico. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL, o melhor para
para sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e atendimento personalizado. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, a nova praça de alimentação, com grande diversidade de alimentos e bebidas. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. Sob nova direção. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha... Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 36516105. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes doces e muito mais. Venha conferir na rua Frei Vicente Salvador, 35, em Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. As músicas da coleção Cânticos de Judá são mensagens da Palavra de Deus, que exortam, edificam e consolam. Os volumes ímpares são cantados e os pares são instrumentais. São 7 volumes com muito louvor e adoração para você sentir a unção do Senhor. Adquira agora os seus pelo telefone 0 Operadora 11 2970 1120 ou pela nossa loja editoraventosul.com.br. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e
esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado. 9h16 e o programa Vento Sul já está aqui ao vivo com o ministro do Evangelho Sérgio Roberto Alves, que no quadro Tema Central, nas segundas-feiras, sempre trazemos aí um regar aí do nosso encontro, microencontro regional que antecede o programa. E neste final de semana nós não tivemos o microencontro, então nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante. E você que está nos assistindo pelo Facebook, o programa Vento Sul, você que está aí pelo aplicativo Pão de Judá e você que está pela 106.3 FM Rádio Interativa, preste muita atenção, porque vamos falar sobre o fervor, sobre o sofrimento, sobre o padecimento, sobre a graça de Deus, que você vai acompanhar já já com a gente. Já estou com o ministro. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia aos irmãos que acompanham aí o programa Vento Sul. E toda segunda-feira, pela graça de Deus, aqui tenho conseguido participar e tenho conseguido também ver o poder do Senhor de transformar os nossos corações, desenvolvendo assim a salvação para nos levar para a glória, porque esse é o nosso objetivo aqui. Se formos aprovados no servir o Senhor, né, com certeza o galardão estará à nossa espera. Que legal, ministro. Já quero agradecer a sua participação, né? Sabendo que tá bem frio aí também aí no interior aí de Cachoeiro do Sul, né, ministro? Tá frio, tá frio. Que legal. E o tema central de hoje, né, a palavra proposta para nós como pano de fundo, está lá no livro de 1 Pedro, na carta de 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 12, que fala assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ministro, fala para nós um pouquinho sobre o que é este fogo ardente. No último versículo do capítulo 12 de Hebreus, né, nós temos ali uma definição das características divinas do nosso Deus, do nosso Criador. E ali diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. E a gente sempre pensa que Deus é uma pessoa natural que nem nós. Então Deus é uma energia, você não consegue ver Ele. E eu sempre digo assim, Deus sempre nos ensina que se Ele não fosse fogo, como Ele iria nos libertar das trevas? Né? Sim. Porque tudo que é madeira, feno e palha, que é trevas, obra das trevas, só queima com a presença de Deus. Então, Deus nos deixou um exemplo na natureza. Eu queria que você, todos os nossos ouvintes, pensassem assim:
como é a ação do Sol, né? Se você se aproximar do Sol, na parte externa do Sol, assim, diz que a temperatura é milhares de graus, né? E que ninguém pode suportar se aproximar do Sol. Se você olhar, o Sol é uma massa gasosa que queima o tempo inteiro e nunca se apaga, né? Então, na verdade, qual é a função do Sol? Se Deus aproximar o Sol da Terra, ele queima todo mundo. Então, Deus deixa numa distância que dá ainda as 4 estações para nós, né? Sim. Tem inverno, que é frio, ele afasta o Sol um pouquinho, né? Tem o verão, que ele aproxima o Sol um pouquinho, né? Tem as meias estações, né? Que é o outono e primavera, que são agradáveis, não são nem quente nem frio. Então, esse Deus é tão bom, né? Que ele aguarda e ele planeja fazer um conforto para nós através da natureza, que é o calor. O Sol emite luz e calor. Sempre que de um fogo vai vir luz e calor. O que é luz? Sabedoria, né? Como é que eu posso queimar a natureza pecaminosa que está em mim? É quando a sabedoria de Deus captura minha mente. E eu passo a seguir esse Deus. E aí, a partir desse ponto, de uma forma muito rápida, toda a natureza pecaminosa, energética que domina a minha alma vai ser queimada, destruída. Eles vão fugir dali, porque eles não suportam o Sol. É um exemplo, né? Porque se tu fica no sol no verão, exposto com a pele, vai queimar. Não é uma queimadura de 3º grau, nem de 1º, nem de 2º. Mas é uma queimadura que vai, aos poucos, vai escurecer a tua pele, né? Sim. Então, para você entender Deus espiritualmente, Deus é uma energia que tem dentro de nós, que é um fogo. À medida que Deus aproxima o Sol, a luz aumenta na nossa mente. Então, Deus sempre desloca em direção à nossa alma. À medida que eu me consagro, à medida que eu estudo a palavra, que eu começo a entender o plano de Deus, a pessoa de Deus, eu começo a deixar ele se aproximar da minha alma. E quando ele se aproxima, vem calor e luz, né? As duas coisas. O calor expulsa as trevas, né? A luz me livra dos enganos, me liberta da escravidão da carne, da escravidão da natureza pecaminosa humana. E o calor expulsa os inimigos, né? Porque eles não gostam da presença de Deus. Onde Deus entra, eles têm que sair. Os dois não podem ficar juntos ao mesmo tempo. Trevas é escuro, age no oculto. Se a luz divina entra, as trevas foram dissipadas. Entende? Sim. Você tem dia e noite. Na noite é escuro. Se você não tem nuvens para cobrir a lua, a noite fica que é um breu e você não enxerga nada na terra, né? Então Deus é tão bom que ainda na noite, que simboliza as trevas, né? Ainda na noite o Senhor nos deu um luminar, que é a lua, né? Para nos dar um reflexo do sol na terra. Então, nós sempre temos uma esperança, que a lua representa, iluminando a noite e conduzindo a luz na noite, representa a misericórdia de Deus para os gentios, né? Que Deus está sempre cuidando dos gentios, porque não deixa de ser consumidos pelos demônios que habitam nele, né? Então, a gente precisa entender que Deus é esse fogo e que Deus vai trabalhar na nossa libertação e crescimento de vida através de fogo. E o fogo faz a gente sofrer. Porque se tu ama as trevas e aí vem o fogo e expulsa as trevas, tu sofre. Sim. Porque a tua alma está acostumada com a presença das trevas, com os pensamentos das trevas, os sentimentos das trevas, a sabedoria os princípios das trevas, né? Porque os princípios das trevas são todos opostos à luz, que é Deus. Trevas e luz são simétricos, eles são opostos, né?
Sim. Então, o homem, para servir Deus e obedecer a Deus, vai ter que sofrer. E isso a igreja não compreende, porque quando começa a sofrer, quer sair da igreja, né? Verdade. O ministro comentou aí sobre essa analogia, né? O sol, a lua e a propriedade do sol, que é luz e calor, né? Me recordei aqui no meu tempo de estudante, né? Que a gente aprendia sobre as vitaminas, e o sol, a luz do sol, ela emite uma vitamina que é importantíssimo para o nosso organismo, né? Para desenvolver, que é a vitamina D, né? E não é por acaso que é D, vem D de Deus, né? Exatamente. Mas essa luz só quando pega o ser humano, né? Sim. E os animais, acho, vivos também, que necessitam disso, né? A criação animal. E quando o sol toca na pele, produz uma vitamina no organismo, né? Sim. Então, essa vitamina D é Deus que está entrando em nós. É um símbolo de que, através do nascer da água do Espírito, a vitamina D vem definitivamente para dentro de nós, né? E aí começa a ser produzido a libertação, né? Então até a ciência, ela confirma, né, a importância da luz na nossa vida, né? Quase tudo que Deus fez ministra Deus. Sim. Porque Deus é expressado através da criação. Sim. Entende? Deus ele passa a ser descoberto através da observância da criação dele. Porque ele é o autor de todas as coisas. Até Satanás se transformou em Satanás por causa do julgamento divino. Né? Então, todas essas coisas a gente tem que pensar, porque a melhor maneira de descobrir Deus é através do corpo humano, através da natureza, se ele não lê Bíblia. Verdade. Ministro, o ministro comentou sobre Hebreus 12, 29, né, que é um versículo bem conhecido de todos nós, que diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. E em uma outra mensagem, eu não me recordo se foi um microencontro, o ministro em profecia estava trazendo para nós que Deus, né, está se aproximando do seu povo, algumas semanas atrás aí. E aí o ministro comentava, olha, que Deus está se aproximando do seu povo. Mas quando ele se aproxima, ele intensifica essas duas propriedades, a luz e o calor. E nesta aproximação, ministro, tudo que não é natureza divina é consumida, né? Então eu queria que o ministro compartilhasse um pouco com a gente a respeito como aceitar esse consumir da natureza humana através da aproximação de Deus. Como não impedir que Deus se aproxime, mas como cooperar com essa aproximação, ministro? Sim. Tem um exemplo para falar sobre isso. Eu conheci um casal, há muitos anos atrás, que eles chegaram na igreja e sempre diziam assim para mim, graças a Deus, eu e a minha mulher somos perfeitos um para o outro, não brigamos, não discutimos, a gente se dá muito bem. Quando eu olho para ela, já sabe o que eu quero, quando ela olha para mim, eu já sabe o que ela quer. Meu Deus, era uma coisa assim, extremamente incomum, né? E eu disse, olha, eu cá comigo assim pensei, eles não conhecem Deus, agora eles vão começar a ler a palavra, vão começar a brigar, né? Então começaram a estudar a palavra, a receber as mensagens e coisa e tal. E aí, então, a árvore do bem, né, encontrou esse fogo dentro deles, né? Que é Satanás, né? Porque eles viviam pela árvore do bem, um respeitava o outro, tinha uma boa educação de casa, moralmente eles eram perfeitos, né? E não tinham uma vida dinâmica, uma vida pacata, tinham tudo que queriam, naturalmente, então para que brigar? Não falta comida, né? As contas são pagas, sempre tem dinheiro, então dificilmente um marido e uma mulher vão brigar por causa disso. Mas começaram a conhecer a palavra de Deus. E passaram-se um ano e pouco, já começou os problemas. As brigas já estavam. Aí, quando eles me visitaram uma vez, ele já veio com um assunto bem diferente. Pastor, eu descobri quem é minha mulher. Sabe que ela se transformou. Ela está diferente. Ela agora me desrespeita. Ela agora aponta os meus defeitos. Agora ela me critica. Agora ela me julga. Aí, conversando com a esposa,
A esposa também fez o mesmo relato negativo do seu marido. Tipo, viu como mudou muita coisa da primeira vez que vocês chegaram aqui? Por que isso? Porque o fogo entrou e agora está rumando para a alma. E quer a alma daquela pessoa, porque aquela alma é de Deus, tanto na criação quanto na recriação. Então, o Satanás usurpou, né, na primeira queda, né? E Deus recuperou as nossas almas, e é dele. Então ele se aproxima cada vez que ele se desloca em direção a tomar o seu espaço que é devido, as tribulações, eu começo a botar para fora meus defeitos. Sim. Eu não consigo mais mascarar as minhas imperfeições naturais. O meu caráter que não é perfeito, essas coisas, vai aparecer. É normal. Então, quando o fogo está se aproximando, vai dar briga, vai dar explosões, vai dar confusão entre as pessoas. Um vai dizer que o outro não presta, que o outro está cheio de defeito, vai apontar. Isso é normal, é sinal que Deus está entrando, né? E quando sair todas as porcarias da alma, e aí a coisa vai ficar bem na paz, e o relacionamento deles vai ser espiritual, num primeiro momento, e as coisas naturais, todos vão entender que aquilo é secundário. Né? E é dessa forma que Deus faz a restauração, a santificação da alma, a purificação da nossa alma. É dessa forma. Deus se aproxima da minha mente cada vez mais através da luz. Sim. E o calor vai já mostrando para os demônios que aqui terminou o teu tempo. Né? E aí a pessoa, ela mesma se revolta porque ela está perdendo o que ela gosta, o que ela está acostumado, que dá conforto para ela. Sim. E aí ela quer buscar aquelas coisas, e aquelas coisas estão de saída. E ela quer trazer de volta, ela não consegue, porque ela está se consagrando. Quando a gente começa a perder aquelas habilidades naturais de servir Satanás, né, inconscientemente, a gente fica brabo. Porque tudo que eu fazia já não dá mais certo. Tudo que eu tentava articular, que dava certo, agora não dá mais. Então vem uma irritação. É normal, né? Tem pessoas assim que vêm cheias de defeitos, entram num casamento assim, cheio de criação errada, de educação errada, princípios errados. Deus vai ter que acertar tudo. Agora, se está casado, o problema é para dois agora, não é para um só, né? Verdade. Eu tive uma experiência assim há pouco tempo atrás, né, que eu estava atendendo um casal que estava com problemas sérios assim de relacionamento. E a tendência, assim, quando a pessoa tem problema, quando ela acessa a luz, ela pensa que rapidamente Deus vai mudar a situação e vai ser tudo um mar de rosas. Mas não é bem assim. Aí eu observei que a mensagem da cruz, a palavra de Deus estava entrando, e chegou um momento, assim, que eles desistiram, né, daquele atendimento, porque parece que piorou. Mas é assim, é que nem o antibiótico, a pessoa está com febre, né? Está com 38. A pessoa está com uma infecção no corpo. O antibiótico entra para ela ficar boa, vai para 40 a febre. Aumenta o calor. Sim. Porque o antibiótico vai vencer os vermes, as bactérias, as coisas, os vírus que estão lá, né? E aí eles se agitam porque eles não querem sair e morrer, né? Sim. Entende? Mas o que acontece? A gente tem, quando fala de cruz, a gente já deixa, assim, o nosso falar já deixa subentendido que a ressurreição é a redenção e a libertação do sofrimento, né? Só que as pessoas não olham para a ressurreição, eles só olham para a crucificação. Sim. Né? Então, se eu olhar para a ressurreição, a crucificação fica mais leve para mim, né? Porque a ressurreição quer dizer o seguinte, tudo que é natural e ruim fica debaixo dos meus pés e Cristo fica na evidência do governo da minha vida. Isso é ressurreição. Quer dizer, Cristo vivendo, eu vivendo esta vida por meio de Deus, por meio de Cristo, por meio do Espírito. E isso é uma vitória, é a plena redenção que uma pessoa mais almeja e quer e deseja de qualquer... Ela nem sabe disso às vezes, mas isso é o melhor que tem de Deus por ser humano. Verdade. Então tá aí um esclarecimento para os nossos ouvintes aí, tanto do aplicativo como do Facebook, como também da Frequência FM,
que se você está com um problema e começa a receber a mensagem da cruz, a tendência é dar uma intensificada, né? Mas logo depois, então, vem a ressurreição e a vitória plena, né, ministro? Com certeza. E Deus, assim, ó, ele é sábio, ele dosa essas coisas dentro de nós a nível que venhamos suportar, porque ele deu uma graça, conforme a minha condição da alma, eu recebo uma porção de graça para enfrentar a prova. Sim. Então Deus nunca me põe numa prova sem o livramento da vitória que eu posso ter sobre a prova. Sim. Então, o cristão que não vence uma prova e está repetindo provações, fazendo cada vez mais provas e provas e provas, que roda, eu quero dizer para esses irmãos a verdade sobre isso. Eles não estão querendo vencer. Sim. Isso aí é um problema que é deles. Eles amam muito o mundo e as trevas e a carne. E eles não sabem disso. Eles acham que, eu sou fraco, eu não consigo. Consegue? Está pronto já. Sim. É só se negar. Verdade. Né? E é por isso que Deus nos deixa as duas meias estações, né? Que seria um momento de alívio, né? E veja bem que vencer uma prova não depende dos outros, eu dependo só de mim. Sim. Como é que tu vai para a escola, tu vai fazer um exame, uma prova, tu não depende dos teus colegas, tu depende de ti. Né? Na igreja é a mesma coisa. A gente quer botar a culpa no marido, na esposa, nos irmãos da igreja, no meu pai, na minha mãe. Não adianta. A prova é para mim. Sim. Eles não têm nada a ver com isso. Então, se tem uma pessoa me incomodando que vive comigo o dia inteiro, isso aí não é problema. O problema ele não é o meu problema. O meu problema é a minha condição de suportar o que está lá fora. Sim. Não sei se deu para entender. Deu para compreender, sim. A igreja faz uma confusão, uma salada de fruta, não entende nada dessas coisas que eu estou falando. Porque eu vejo a vida prática da igreja há 29 anos, irmão. Sim. E eles sempre querem botar a culpa, aquela síndrome da natureza pecaminosa, querem botar a culpa em alguém. Porque eu não fiz faculdade por causa de ti, não fiz isso por causa daquilo, não fiz isso por causa daquilo, não comprei um carro por causa do fulano. Sempre tem uma culpa. Sim. Assume, a gente tem que assumir que o problema fui eu, ninguém vai decidir a minha vida. Eu e Deus. Verdade. Ministro, nesse versículo aqui de 1 Pedro 4,12, tá? Tem uma frase ali que me chama muita atenção, que diz assim, Deus dizendo, não é para estranhar o fogo ardente, tá? Não é uma determinação divina, não estranha o fogo ardente. E eu me deparei aqui num trecho da Bíblia, no livro de Mateus 14, 26, onde os discípulos todos estavam dentro do barco ali, passaram a noite toda ali no barco, e o versículo diz assim, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e clamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Por que acontece isso? A gente está dentro do barco já há alguns anos, estamos aí na vida da igreja, muitos aí servindo o Senhor, né? Em suas cidades, em suas localidades, como líderes de exército, tribo, grupos familiares, enfim. Por que quando vem essa queima dentro de nós, esse fervor, né? Por que muitos assim ficam com medo e não discernem que é o próprio Jesus? E confundem Jesus com fantasma, ou seja, como uma ação das trevas, e não acreditam que é Deus operando. Foi o que acabamos de falar no preâmbulo todo aqui do programa, né? Nós falamos exatamente disso aí, porque a igreja não tem discernimento do processo de purificação divina, não tem noção do que é cruz, nem noção do que é ressurreição, porque se tivesse, não iria ficar perplexo. Sim. Não ia estranhar, ia gostar e se alegrar nas tribulações, como diz Tiago 1:2. Não é isso? Verdade. Então nós estamos fora da realidade, nós temos que entender isso. Eu não tenho a visão celestial ainda. Sim. Perfeitamente não. Sim. Eu estou enxergando, a igreja enxerga homens como árvore ainda. Né? A gente tem que estar sofrendo de uma miopia espiritual, não sei que nível, que grau, mas a gente não está aperfeiçoado. Né? Outra coisa, o Mateus 6,33 não é algo que é vivido com realidade no crente. Nós temos que admitir isso. Verdade, ministro. Né? Então,
nós estamos em dificuldades e a gente precisa entender isso. Nós estamos em dificuldade porque ainda não vencemos aquele limiar para a libertação. E ainda o mundo... Tem crente com 6 anos na igreja, irmão, que ainda vai no mundo tomar lá seus traguinhos, fazer as suas festinhas. Então, ele eu não estou falando mal dele. Sim. Eu quero que tu entenda isso. Sim. Ele está na realidade dele. Ele não cresceu o suficiente, ele não viu que aquilo ali não serve para nada para ele, só prejudica a sua vida e seu processo de crescimento de vida. Verdade. Né? Então, nós precisamos acordar para essas coisas. Né? Nós precisamos entrar numa realidade para que a velocidade de desfrute de Cristo chegue logo. Né? Sim. Eu preciso desenvolver a salvação para ter esse desfrute. Ministro, ainda nesta linha aí do fervor, desta queima da natureza humana, aqui conforme 1 Pedro 4,12, eu observei assim que as últimas semanas, 4, 5 mensagens seguidamente, o ministro falou sobre 2 assuntos tônicos, que é a questão do recurso humano e de pregar o evangelho a toda criatura, né, que estamos em déficit, né? Hoje Jesus olha para a Terra e está tendo dificuldade de encontrar esse recurso humano disponível e qualificado. E também um outro item que o ministro falou também, que é a questão que para expandir uma obra desse teor aí da última dispensação, é necessário também de recursos financeiros. E eu queria que o ministro compartilhasse com a gente, em cima desse comentário que eu vou fazer agora, que em Atos capítulo 5, nós temos um episódio, que até foi comentado numa das mensagens aqui anterior, sobre a experiência de Ananias e Safira. E o apóstolo Pedro, na época, assim como o apóstolo, o ministro hoje, né, o ministro Sérgio Roberto Alves, tem trazido através do ministério da palavra esses 2 assuntos, ir e recursos financeiros para manter esta obra de expansão. Com certeza, na época de Pedro ali, aqui em Atos 5, né, ele foi usado pelo Espírito falando, gente, a igreja está crescendo, nós precisamos de recursos humanos, como Atos 6 ali é mencionado, né, o ungir de alguns servos de Deus, mas também precisamos de recursos financeiros. E Ananias e Safira, então, chegam lá e tentam driblar o Espírito Santo. Mas veja só, o Ministério da Palavra avisou primeiro sobre a aproximação de Deus. E não foi levado a sério a questão do Ministério da Palavra. E aí agora Deus pega e toma uma atitude, vai lá e queima, né? E literalmente ali, então, aquele casal foi queimado. E a Bíblia diz no versículo 11 de Atos 5, ministro, que aquele movimento da presença do fogo consumidor gerou grande temor na vida da igreja. Será que é necessário Deus fazer a mesma coisa nesses momentos finais, ministro? Eu creio que ele vai fazer, não tenho dúvida. Vai ser coisas fortes aí. E para a gente ter essa realidade. Veja, primeiramente, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, isso é coisa de 2000 anos já. Sim. Quer falar? Isso é uma coisa assim. Então, aquilo que nós falamos no culto em Cachoeira ontem. Sim. A gente vem para se servir de Deus. E fica 10 anos, 15 anos, 20 anos só se servindo de Deus. A gente não quer produzir para Deus como ser um servo de Deus. Então vamos ficar nessa vidinha cômoda, nessa acomodação, vamos ficar na arquibancada com a almofadinha a vida inteira, sem fazer nada para Deus, e eu acho que tá bom. Que Deus tá me abençoando porque eu conheço a palavra, porque eu tenho muito conhecimento, mas se eu não produzir para Deus, eu não estou adequado. Sim. 99% da igreja está assim hoje, acomodada, lá na arquibancada, no conforto, no calor, né? Tá lá, gostando da vida, de se servir de Deus, mas não serve Deus. Quando vai fazer alguma coisa para Deus, eles dizem, tá tudo difícil, ninguém quer se converter, ninguém quer ouvir a palavra, ninguém quer isso. Eles sempre têm razões para não fazer o servir a Deus. Porque está todo mundo fechado, porque está todo mundo assim, ninguém quer ouvir nada. Mas então eu não tenho Cristo dentro de mim para romper nos outros. Então é a minha habilidade que está sendo colocada para servir Deus, e não o Espírito. Sim. Né? Tá, se eu vou lá com a minha habilidade, eu não vou ganhar ninguém mesmo. Vai ser mínima a produção. Agora, se eu for na força do Senhor, consagrado e confiando em fé, aí vai embora, vai romper. Qual é o coração que pode resistir Deus se tem chamada?
Entende? Verdade. Então não há entendimento. Está fora da visão o povo. Né? E acha que é espiritual. Vai falar com eles, estou 10 anos na igreja, vai querer me ensinar? Mas tem que ensinar, porque não aprendeu ainda. Né? Tem que continuar pregando a mesma coisa, porque não aprendeu a fazer o que Deus quer. Isso é o recurso humano. Está totalmente deturpado o entendimento e a gente prega, mas quem transforma é Deus, temos que esperar. Sim. O segundo ponto das finanças. Né? Aquelas pessoas que colocavam as ofertas nos pés dos apóstolos estavam sendo movidos pelo Espírito Santo e estavam fazendo as coisas no Espírito. O que aconteceu? Na igreja sempre tem gente que imita aqueles que estão no Espírito. Né? Não estão no Espírito, não querem entrar para o Espírito, não querem pagar o preço de uma consagração e não querem largar a natureza pecaminosa, nem suas manias, seus hábitos, suas tradições, isso, aquilo, aquele outro. Aí o que eles fazem? Eles querem a mesma fama do espiritual. Então eles vão imitar. Para imitar tem que mentir. Né? Sim. Para mentir, transgrediu. Conflitou com Deus. Porque Deus olha o subjetivo e não só o externo. Eu posso enganar pessoas, mas não Deus. Né? Então Deus julgou duramente essa prática pecaminosa para ela não se tornar uma moda na igreja. Né? Então Deus teve que mudar essa situação para fazer essa igreja crescer purificada. E durou quase 300 anos a igreja purificada. Sim. Né? Então, para te ver como é o Espírito Santo que administra toda a igreja, né? Não é o homem. Verdade. Ministros são... Claro que... Sim. Não sei se temos tempo aí ainda. Não, pode comentar. Pode. Porque realmente, assim, as questões das finanças nunca é feita no espírito, e sim na imitação. Sim. Da igreja. Sim. Esse é o problema. Então, a imitação, ela é motivacional. Então, se tu tem dinheiro, se tu tá num momento bom na igreja, aí tu vai lá e oferta, tu dizima tranquilamente. Apertou a coisa, corta dízimo, corta oferta. Então, as finanças, o gráfico das finanças da igreja é sempre assim, ó. Sobe, cai. Sobe, cai. Aquilo ali é a visão emocional do povo, a racional do povo. Tu nunca pode estabelecer um plano de fazer uma linha de expansão do reino, porque tu não pode confiar na carne. Eu vejo assim a carne está sempre assim. Sim. Né? Então, olhando aqui os últimos 5 anos da receita da igreja, não me anima a fazer um planejamento, porque o povo não é espiritual. Sim. Então, quando entra alguém que faz a diferença pela vontade do Espírito Santo, e que oferta um pouco mais, e dizima um pouco mais, porque Deus deu bênção maior para ele, aí o que acontece? Ele começa muito bem, quando está novinho na fé, daqui a pouco ele quer mandar em tudo e administrar tudo. Né? Daqui a pouco ele quer questionar onde é que está indo os recursos. Daqui a pouco ele quer isso, daqui a pouco ele quer aquilo. Aí então, Deus tira. Sim. Deus tira, aí pensa que o Sérgio tirou, entende? Porque o Sérgio quer manter os princípios governantes de Deus atuando na igreja. E eu não posso abrir mão de absolutamente nada que vá contra os preceitos de Deus. Aí então a queixa fulano já saiu, Beltrano já saiu, fulano já saiu, Beltrano já saiu, por causa do líder. Né? Não é por causa do líder, é porque o líder firmou o pé naquilo que Deus queria, entende? Sim. Aí eles têm que sair porque eles não estão concordando com o Senhor, não é comigo. Então seria mais ou menos por aí o caminho. Os ministros de finanças todos são levantados por Deus e são derrubados por Deus. Ministro, são 9h49, mas ainda eu gostaria de deixar um momento de reflexão para os nossos ouvintes em cima de um versículo aqui que é a sequência, o versículo 13 de 1 Pedro, que fala assim, ó, que nós seremos coparticipantes do sofrimento de Cristo. O que é ser um coparticipante, ministro? Sofrer pela mesma causa. Sim. Que é o estabelecimento de um reino na terra. Como é que tu vai estabelecer um reino na terra se Satanás está no reino?
Tem que tirar o rei, tem que tirar esse falso rei. Sim. E todos, a sua laia, tem que sair junto, né? Então, eu vou padecer nessa guerra espiritual para implantar o reino universal de Cristo, que nunca mais vai mudar. Sim. Então, o que vai? O Senhor diz, olha, tu tem que me obedecer. Para me obedecer, eu tenho que negar as trevas. Eu vou sofrer se eu vou negar as trevas, porque eu estou acostumado, habituado e vivendo feliz com ela. Foram felizes para sempre. Esse casamento que nós fizemos com Satanás na queda do Éden, né? Sim. É uma ilusão que seríamos felizes para sempre. E olha aí, o mundo está podre hoje por causa disso, né? Então, Deus quer purificar e quer limpar. Então, eu vou sofrer para trazer esse estado de vida e de governo de tudo aqui para a Terra. Sim. Então, eu sou um guerreiro hoje. Se eu sou um guerreiro, eu estou lutando por alguém e para uma causa. E essa causa está bem clara e cristalina para mim, de que vale a pena sofrer para obter essa maravilha. Amém. Então, ministro, vamos encerrando, mas antes eu queria que o ministro se dirigisse aí àquilo que o ministro sentir, porque foi realmente um programa nos alertando em cima desse tema, o fervor, né? Porque o Espírito Santo está se achegando cada vez mais perto do seu povo, e aquele que não tiver aprumado, alinhado aí, anivelado na visão celestial, vai sofrer muito, terá muitos problemas. Então deixa uns minutos aí para o ministro se dirigir àquilo que o ministro sentir. Assim, a gente sempre tem um termômetro do que Deus está fazendo e vai fazer, né? E tem a lição da história passada. E Deus está deslocando o Espírito e vai aproximar agora. Tem gente com 10, 15 anos na igreja que eles não vão suportar essa aproximação. Por quê? Porque eles estão definidos a não servir o Senhor. Eles não querem servir o Senhor. Entende? Mas o Senhor vai forçar e oportunizar eles a receber a bênção. Sim. Se eles não ceder o coração para Cristo, vai acontecer coisa forte, entende? Sim. Aqueles que resistirem o Espírito. Esse deslocamento já começou em níveis bem módicos. Está bem pouquinho, mas eu já vi isso aí. Sim. Então tem gente que estava com um sorriso de orelha a orelha, hoje está com meio sorriso, né? Sim. Daqui a pouco a testa vai estar franzida e a boca bem fechada, né? E com o ângulo virado para baixo, né? Sim. Então, eu já estou vendo isso. Mas saiba de uma coisa, o problema é teu com Deus, não é da igreja nem do Senhor, nem da Bíblia, nem da igreja. O teu problema é com Deus. O negócio é nós ajeitar nossa vida com o Senhor, né? Para ser uma luz com Ele, né, ministro? Mas então tá, ministro. Pode encerrar então aí, dando as saudações finais. Que Deus abençoe ricamente a todos os nossos irmãos lá da rádio, lá das FMs que estão coligados com o programa. Que Deus esteja abençoando aí os nossos ouvintes da Vento Sul. E que cada vez fale mais, divulgue mais o aplicativo. E que sejamos participantes desse programa para que a gente possa ter essa comunhão sempre com Cristo, né? Que legal, ministro. Muito obrigado, então. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família, ministro. Obrigado. Deus abençoe. Ficamos por aqui. Então, 9 horas e 53 minutos, você acompanhou esta belíssima inserção ao vivo com o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, nesse momento maravilhoso, onde que a gente compartilha sobre esse tema central, a questão do fervor, pano de fundo aí, 1 Pedro 4,12, né? Não estranheis o fogo ardente, porque o Senhor começa a trabalhar primeiro no meio do seu povo, né? Anderson, Facebook, pessoal que está comentando aqui conosco, Marcos, vamos começando aqui, vamos por início, a Renata Ramos desejando bom dia, a Lima, algo assim, a Lima dizendo aqui, irmãos, tive uma luz em casa, comecei a procurar os classificados das capitais, enfim, na verdade esse Lima aqui, ele está comentando que está divulgando, aí, pelo que eu entendi, está divulgando o aplicativo, isso é muito legal, né, que ele está dizendo que foi aceito, né, nos classificados do Rio, Recife, Curitiba, Goiânia, Florianópolis. Muito bacana. Creio que estava se referindo ao aplicativo, porque antes a gente estava comentando sobre isso no início da programação.
Só não tem a cidade que ele está comentando aqui, não está aparecendo aqui para nós. A Aline Fei, tem o Jenner Bonfim participando aqui com a gente, desejando bom dia. A Janaína Almeida, a Josefina Matos, a Jandira Neumann participando aqui conosco, desejando bom dia. A Wanda Cunha, a Sueli Scalese também, a Marlise Preuci participando aqui com a gente, a Cléria Silveira, que Deus esteja presente em cada um de nós, amém. Cléria, que assim seja. O Paulo Silva aqui com a gente também. A Wanda Cunha, inclusive, deixou um testemunhal aqui a respeito desse tema, falando sobre sofrimento, né? E a Beatriz Cassol compartilhando aqui com a gente, fora o pessoal que está curtindo, está começando a comentar agora, Marcos, e o pessoal que está deixando o joinha aqui na página do Facebook do programa Vento Sul. Que legal, aí estamos encerrando mais uma edição do programa Vento Sul, mas você fique ligado aí, porque Novas do Reino já entra no ar. Eu saio e ele entra, né? Muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho aí, você que interagiu com a gente. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que a família toda é tocada. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas.